Muito bom dia a todos. Antes de mais, eu vou passar para aquele lado, mas antes de passar, queria muito rapidamente felicitar a professora Nazaré Costa Cabral por esta iniciativa, que eu acho que é realmente muitíssimo oportuna, e, portanto, felicitar o Instituto pela iniciativa e também agradecer o convite que me fez, cumprimentar os meus colegas de painel e vou então passar ali para a ponta para poder fazer a minha apresentação. Preparei uma apresentação que eu espero realmente poder apresentar no tempo que tempo que está distribuído. Eu gostava de começar esta nossa conversa um bocadinho por aquilo que eu considero ser um back to basics. Olharmos para a taxa social única e recordarmos qual é a função que ela tem. A minha perspectiva nesta apresentação não é tanto estudar ou avaliar os impactos macroeconómicos da taxa social única e eventualmente das suas alterações, designadamente de reduções, mas posicionar a taxa social única como um instrumento de financiamento de um sistema tão importante como o sistema de segurança social. E, portanto, temos aqui alguns aspectos que me parece que são importantes recordar. Em primeiro lugar, a taxa social única não é um imposto. A taxa social única é uma taxa específica e que deve financiar uma provisão que é imprescindível. O deve não está aqui por acaso, é porque é a função que ela tem. É, de facto, financiar uma provisão que é imprescindível. Depois, é um mecanismo que é essencial num modelo que tem funções muito relevantes e que tem que estar permanentemente asseguradas. Isto é um ponto que eu considero muito importante. Funções de segurança, que permita, que assegure a redistribuição intrapessoal do rendimento ao longo da vida ativa dos trabalhadores, e tem também uma função de seguro social. Tem como objetivo, enfim, substituir o rendimento do trabalho perante situações de perda desse rendimento, seja com prestações imediatas, no caso das contingências imediatas, seja com pensões no caso de contingências de longo prazo. Ela não deixa, contudo, ter um papel relevante, um papel económico e social relevante, que é atribuído a todas as prestações contributivas. As prestações contributivas, sejam as reformas, sejam os subsídios de desemprego, um subsídio de doença, são elementos fundamentais na estruturação do tecido económico e social. E a taxa social única, estou completamente de acordo com o que há pouco o António Vieira da Silva referiu. Evidentemente que pode e deve ter uma função regulatória importante na economia e nos comportamentos dos agentes económicos e sociais. A forma como isto se faz é certamente diversa e depois os momentos e as circunstâncias em que podemos utilizar a taxa social única com esta, digamos, função regulatória podem ditar o que podemos ou não podemos, até onde é que podemos ou não podemos ir. E que funções económicas, que funções são estas que a taxa social única tem, em matéria, portanto, económica, financeira e social? Recordando o seguinte, que o financiamento das prestações contributivas, que falámos há pouco, não deve estar dissociado do ato que motiva a contribuição financeira e que forma o direito às respectivas prestações. Está aqui o deve sublinhado, porque eu penso que esta relação, que é muito importante que se estabeleça, está hoje em crise, está posta em causa. Depois, os benefícios cobertos devem poder ser valorizados pelos seus beneficiários. E deve existir uma ligação clara e transparente entre o benefício e o seu pagamento. Está aqui devem sublinhado, porque me parece também que em relação a este aspecto, também esta ligação está hoje em crise e está também prejudicada.
Depois, a TSU e o nível dos benefícios têm, naturalmente, impacto sobre o custo do fator trabalho e sobre o emprego e a competitividade. Também neste aspecto, isto é uma constatação, é um facto, temos aqui uma enorme falta de, eu diria, a opacidade e a falta de transparência para podermos avaliar de uma forma rigorosa esta relação que existe entre a taxa social única e o nível dos benefícios e, portanto, o seu impacto sobre o custo do fator trabalho, do emprego e competitividade. E há uma coisa que nós sabemos, é que quando o nível da provisão é excessivo, isso afeta as atividades económicas e pode colocar em crise a sustentabilidade financeira e a equidade intergeracional do sistema. Podemos admitir, e é importante que se faça aqui digamos, uma avaliação comparada com o que se passa em outros países da União Europeia, porque digamos, a nossa atividade económica está integrada num espaço muito mais alargado e é importante, deste ponto de vista, fazer uma avaliação comparada e tentarmos perceber como é que a nossa taxa social única e outros elementos que são fundamentais, porque a taxa social única não é um silo, como é que a taxa social única e outros elementos que são fundamentais contribuem ou, pelo contrário, são desfavoráveis à nossa competitividade. Nós estamos muito centrados na taxa social única, mas há outros aspectos da vida económica que são extremamente desfavoráveis e prejudiciais, digamos, à atividade económica. Não vou desenvolver esse ponto, mas lembro aqui que, por exemplo, custos da energia, por exemplo, só para dar um exemplo, os custos de energia são extraordinariamente elevados quando comparados com os custos europeus e, no entanto, é um assunto que, enfim, de vez em quando há assim umas levas de entusiasmo crítico relativamente aos custos da energia, mas parece que neste momento o tema passou e parece que não existe. Existe e é tão ou mais importante que a questão da taxa social única. Eu lembro que uma redução de 4 pontos, eu vou utilizar os 4 pontos porque são os 4 pontos que se encontravam no documento da década, uma década para Portugal. Uma redução de 4 pontos na taxa social única das empresas representa uma redução de 1% no total dos custos das empresas. Em média, é evidente que as médias escondem muita coisa, mas só para termos aqui uma referência. Provavelmente os custos de energia estão a pesar bastante mais, especialmente em setores que, enfim, que têm que utilizam a energia como um fator muito importante de produção. Em relação ainda a estes aspectos que são muito relevantes, digamos, na transmissão de comportamentos económicos que devem estar, digamos, devem ser intrínsecos à taxa social única, as coisas neste momento não, acho que estas relações e estas ligações estão bastante em crise e é bom lembrar, ainda voltando ao back to basics, que a taxa social única, neste momento, é a única fonte de financiamento das prestações contributivas. A única fonte de financiamento. Já tivemos o IVA, chamado IVA social, que deixou de financiar prestações contributivas para passar a financiar prestações não contributivas. E a taxa social única, porque é que existe toda esta, digamos, opacidade e falta de transparência nestas ligações e relações que há pouco eu referi? É que a taxa social única deixou de ser uma taxa atuarial. É uma taxa administrativa, é um saco, digamos assim, e há uma enorme opacidade na sua desagregação e afetação aos diversos riscos que supostamente financia. Aliás, desconhece qual é o custo técnico destes riscos, que são financiados pela taxa, e sabemos também que, ao longo destes últimos anos, tem havido sucessivas alterações nas regras das pensões e de outras prestações
contributivas, o que põe efetivamente em causa e que nos deve questionar, então, que taxa social única é que nós temos? Qual é de facto a relação que existe entre a taxa e os vários riscos que financia? Qual a relação com o respectivo custo técnico? A questão que se levanta, esta taxa social única é ou não uma taxa administrativa? É mais uma taxa administrativa do que uma taxa atuarial e, portanto, isto retira-lhe, digamos, a função essencial que ela deve ter, que é estabelecer uma relação evidente entre o esforço financeiro e o benefício produzido e induzir comportamentos económicos irresponsáveis relativamente aos agentes económicos que pagam a taxa e que dela beneficiam com as respectivas prestações. Qual é o contexto económico? Nós temos restrições económicas e financeiras muito graves neste momento. O que está aqui referido neste slide, penso que todos comungamos. Há elevadas taxas de desemprego, há uma incapacidade de geração de emprego sustentável e há muitas ineficiências no mercado de trabalho. Há um potencial de redução da competitividade da economia portuguesa com a descida da TSU que foi adotada por outros países. Isto pode ser de facto uma constatação e poderíamos fazer aqui algo, mas a competitividade está afetada por outros fatores, do meu ponto de vista, bem mais graves do que a questão da taxa social única. Depois há restrições financeiras orçamentais muito significativas. Há condições económicas e demográficas adversas. Há uma acentuada redução das taxas de substituição de salários em pensões, o que resulta numa menor adequação do rendimento na reforma. Depois, todas as sucessivas alterações que foram introduzidas às regras das pensões e das restantes prestações contributivas, assim como, digamos, o nível de autofinanciamento do sistema que se encontra abaixo dos 100%, tem estado a descaracterizar o sistema previdencial da Segurança Social. Há uma perda de coerência interna do sistema e há uma quebra de princípios tão fundamentais como o princípio da contributividade e como o princípio da confiança. E há também uma perda de autonomia e solidez financeira do sistema. Existem desequilíbrios atuariais e financeiros estruturais no sistema e há uma degradação, como há pouco referi, dos níveis de autofinanciamento com um recurso crescente aos impostos. Esta é a realidade que temos. Não podemos negar a situação económica difícil em que nos encontramos, não podemos negar as restrições de finanças públicas muito importantes e que são um colete de forças e não podemos também negar que o nosso sistema de segurança social está em dificuldades financeiras. E, posto isto, dado este contexto, de facto, a descida, há barreiras à redução da taxa social única. Do meu ponto de vista, alterações à taxa social única, que sejam alterações relevantes, designadamente descidas na taxa social única, devem ser necessariamente enquadradas num projeto de reforma da Segurança Social. Eu acho que, quer em relação à taxa social única, quer em relação a outras componentes do sistema, acho que neste momento, por exemplo, se quisermos falar em cortes de pensões, alterações na taxa social única, mais alterações nas regras de cálculo das pensões, mais alterações nos fatores de sustentabilidade, acho que é preciso pôr um travão a essas alterações se elas não estiverem enquadradas num projeto de reforma da Segurança Social que dê, digamos, ao sistema de Segurança Social coerência e que traga para dentro do sistema a confiança que, entretanto, se perdeu. E, portanto, reduções da taxa social única, dada a situação não só orçamental do país, como os desequilíbrios financeiros do próprio sistema previdencial de segurança social,
acho que só devem ser admitidas por compensação com o aumento de outros impostos ou, eventualmente, com o alargamento da base de incidência, mas aqui também teríamos que ver que efeitos económicos é que esta medida poderia ter. Depois, também não está tudo perdido, porque eu considero que se há necessidade de, digamos, reabilitar rendimento das famílias, eu penso que nós devemos fazê-lo através dos impostos que são menos eficientes. A admitir uma redução, digamos, medidas para promover a reabilitação do rendimento das famílias, então preferia que isso fosse feito, por exemplo, através da eliminação da sobretaxa do IRS, se, de um ponto de vista orçamental, isso fosse possível e não através da taxa social única. Portanto, penso também que há aqui um outro elemento que é o seguinte, é que sem estudos rigorosos, sem avaliações, acho que nós não podemos tomar decisões com base em proclamações e atos de fé. E, portanto, há, do meu ponto de vista, uma enorme falta de transparência nas contas e na avaliação de impactos de vários cenários possíveis e que, portanto, isso acaba por contaminar até propostas que tenham valor e propostas que sejam positivas, porque isso não permite um debate tranquilo e um debate sério e não permite também o escrutínio público e um escrutínio institucional e, portanto, vai prejudicar sempre a decisão política. Eu passava só aqui assim 2 ou 3 gráficos para terminar. O primeiro mostra-nos aqui, de uma forma muito sintética, é um facto, o que é que representa a perda de contribuições para reduções percentuais da taxa social única. Uma redução de 1% na taxa social única, com base em valores de 2015, significa a perda de contribuições de 413 milhões de euros. Repor estes 413 milhões de euros significaria ter que criar 103 mil postos de trabalho. Eu vou passar isto. Relativamente ao ponto que eu foquei, que nós estamos a assistir, de há uns 10 anos para cá, 15 anos, 10 anos para cá, a medidas de restrição financeira para fazer descer a despesa pública com pensões e que têm, cujo impacto, cuja contrapartida é a redução das taxas de substituição da pensão pública. Este gráfico que aqui está mostra o seguinte, isto são dados que foram publicados pela Comissão Europeia muito recentemente, há 2 semanas atrás, no Aging Report 2015, e que mostram, em média, estamos a falar em média, a taxa de substituição em 2013 em Portugal é de 57,5%. Em 2030, não estamos tão longe como isso, teremos 43,2% e caminharemos para à volta dos 30% em 2060. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que alterações que provoquem mais descidas, que deteriorem as taxas de substituição e que, portanto, que provoquem mais reduções nas pensões, devem ser muito bem ponderadas, atendendo ao que já temos hoje e que é previsível que venha a acontecer. Quanto à questão, gostava também só de rapidamente referir, a propósito dos níveis de autofinanciamento, o que nós podemos ver aqui, acho que é um bom indicador, é que em 2014, 30% das pensões dos regimes contributivos, 30% das pensões pagas dos regimes contributivos foram financiadas por impostos. 57% de pensões da Caixa Geral de Aposentações e, em relação ao Sistema Previdencial de Segurança Social, 11% do financiamento das pensões já veio teve que ser assegurado pelos impostos. Numa perspectiva de longo prazo, nós sabemos que neste momento o Sistema Previdencial de Segurança Social tem uma dívida implícita de cerca de 53% e, portanto, tudo o que possa, digamos, agravar a situação que já temos hoje deve ser completamente afastado. E, portanto, em conclusões,
Há problemas financeiros no sistema de segurança social. As alterações da taxa social única devem ser enquadradas num projeto de reforma da segurança social. Reduções da TSU só com o aumento de outros impostos. Há espaço para melhorar a eficiência da TSU, não tive tempo de tratar este ponto. Há necessidade de estudo e transparência. Há problemas muito urgentes para resolver. Repor a confiança no sistema, conferir estabilidade e previsibilidade, reforçar o princípio da contributividade, incentivar a participação formal no mercado de trabalho, combater a evasão contributiva e ajustar os benefícios ao esforço contributivo e vice-versa e, eventualmente, alargar algumas fontes de financiamento. E termino.